Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Nós estamos hoje vivenciando conturbações pesadas. Nós achamos sim. Mas por que nós achamos que o mundo sempre está em turbulência constante? Porque hoje nós temos algo que nos mostra que a interligação através da comunicação instantânea nos mostra todas as atrocidades e todas as bondades que existem no mundo. Não é? Quem é do tempo mais das antigas, para receber uma notícia de algum lugar, de alguma catástrofe, demorava quanto tempo? Não é? Alguns meses. Ou algumas coisas nem eram registradas, não eram mesmo? Tudo nós observamos. Hoje, todos nós que temos um equipamento deste na mão, somos capazes de ser aqueles que vai trazer e vai registrar fatos, não é mesmo? Todos nós fazemos. Por quê? A todos nós é dado o conceito de que eu posso estar fazendo pequenas coisas ou grandes coisas. E isto vem nos demonstrando que a humanidade caminha para um processo de descobrimento mais rápido do que anteriormente. Progressos há. Mas muito das vezes nós deixamos de registrar pequenos conceitos em nossas vidas. E o Evangelho do Cristo, nós observamos que ele sempre nos trouxe respostas com outras perguntas. Ele nunca nos dava a oportunidade de receber tudo de uma forma tão fácil para que nós pudéssemos, então é isto. Ele sempre procurava colocar na mente dos outros, em todos nós, algo que nós mesmos já temos. Porque veja só, num conceito que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Só por aí dá a entender o quê? Aqueles discípulos mais próximos do Cristo ainda não tinham compreendido a sua essência e estavam questionando. Nós não estamos questionando hoje o que a doutrina espírita nos traz? E quantos espíritos vêm nos trazendo e nos mostrando caminhos que devem ser percorridos, devem ser evitados através da literatura espírita? E isto tem em nossa caminhada uma grande vantagem, mas poucos de nós achamos que isto não nos vai auxiliar, porque nós queremos algo que nos dê tudo na mão, mas não é assim. Quando estamos na nossa infância material, física, nós estamos cuidados, nós somos cuidados, mas gradativamente quando nós vamos começando a querer andar, nós queremos explorar o mundo afora. Não é mesmo? E quando nós atingimos a adolescência, nós queremos mudar o mundo, não é? Nós queremos ser independentes. Nós queremos ser descobridores de tudo. A rebeldia, muitas das vezes, faz com que nós cometamos tantas coisas, mas esquecemos de que a prudência está acima de tudo na nossa caminhada terrestre. Por que dizemos tudo isto? Porque muitas das vezes nós achamos que nós devemos ser aqueles que vão mudar a tudo. Mas esquecemos que para mudar algo, nós temos que começar aos poucos, principalmente dentro de nós. Por isso há um texto de Emmanuel no livro Rumo Certo, que é um livro realmente para quem precisa de ter diretrizes que vai abrir a sua mente para coisas pequenas, mas de grande valia no nosso decorrer da evolução. É um livro que deve ser quase que de cabeceira. E esse
essa mensagem de número 29, que se intitula Serviço e Migalha, ele vai nos dizer da seguinte forma: encontrarás nas trilhas da beneficência quem se refira às grandes obras, gigantescas e impecáveis, desprezando a migalha que possas entender em benefício dos semelhantes. Quem foi o que fez a maior obra entre nós? Não foi o Cristo? Todos nós aqui dentro do conceito espírita, nós iremos ser um espírito crístico no futuro. Um futuro, não sabemos quando. Mas como é que o Cristo começou? Quanto tempo levou para que ele pudesse adquirir essa capacidade de espírito evoluído? Perfeito. Né? Muitas das vezes nós esquecemos isso. São as pequenas coisas que ele começou a fazer. Indubitavelmente chegaremos um dia na Terra à consolidação de instituições benemerentes, ciclópicas e perfeitas. Ciclópicas quer dizer grandes, imensas, nas quais a ciência e a fé, o progresso e a ternura humana se unem em sintonia para materializarem os preceitos de Jesus, apagando do dicionário terrestre certas palavras pesadelo, como sejam penúria, guerra, violência e expressão. Entretanto, não consideres ninharia o diminuto auxílio que alguém consiga providenciar a favor de alguém. O que acontece nos planos da natureza? Qual acontece nos planos da natureza, onde a semente é o traço de ligação entre a plantação e a colheita? Nas esferas do espírito, a migalha é o agente intermediário entre o sonho e a realização. Onde o sábio que houvesse iniciado o caminho da cultura sem as letras do alfabeto, ou o gênio musical que atingisse a culminância artística sem haver disposto a começar a própria cultura pelas 7 notas. O prato de alimento que ofereces será talvez o recurso providencial que impedirá a queda desse ou daquele companheiro na curva descendente para a enfermidade irreversível, e a alegria que proporcionas a uma criança pode criar nela a inspiração do bem para a vida eterna. Por outro lado, há doentes que, embora garantidos no campo econômico pela base de milhões, apenas se aliviam com o apoio de um comprimido salvador. E criaturas outras que, apesar de guardarem posses imensas, a fim de serem realmente felizes, tão somente esperam algumas poucas palavras de afeto e entendimento daqueles a quem mais amam. Não desprezes o pouco que se possa fazer pela felicidade dos semelhantes, recordando que mais vale um pão nas horas de necessidade e a carência de que um banquete nos dias de saciedade e vitória. Se não podes entender o maravilhoso serviço que se atribui à migalha, medita nas lições incessantes da vida e compreenderás por fim que a estrela mais fascinante do firmamento, conquanto se revele como sendo o espetáculo do divino poder, nas trevas da noite não consegue penetrar a choupana isolada, onde um coração de mãe suplica pela presença de Deus, e aí desempenhar a bendita missão de uma vela. Veja só, quando nós nos propomos a trabalhar dentro de um conceito onde ensinamentos tão belos estão sendo nos dados, por que não começarmos pelas nossas migalhas de doação? Não num templo espírita, numa casa de orações, oreva onde nós estivermos. Que migalhas de ação benéfica, benemérita, nós podemos oferecer a alguém? Pois muitas das vezes, como ele diz, um pão, um alimento, um prato de comida pode salvar alguém da morte iminente. Isso nos faz lembrar 2 baluartes da minha vida, que foram meus pais. Era o evangelho vivo dentro de casa, onde nós aprendemos a distribuir as nossas pequenas migalhas quando pequenos. Ensinaram-nos que a capacidade de amar não depende de fazer grandes obras, e sim começar dentro do próprio lar, ensinando aqueles dos quais eles receberam como filhos para deixar seres melhores na terra. Por isso, quando nós observamos que o mundo pode ser melhor pelas pequenas migalhas que nós propomos a realizar, nós temos que entender que, apesar de toda a cultura que tivermos, apesar de toda a inteligência que somos capazes de absorver nos conhecimentos,
não começamos do nada. Sempre tem algo que nos mostra um caminho a ser seguido. Uma das coisas que me deixou bem acentuada, a pequena migalha que meu pai deu a uma pessoa que nunca vimos na vida, foi uma época que estava muito chuvoso e ele resolveu parar no caminho. E era os Fords 29, aquelas forrequinhas. Só cabia eu, meu pai e meu irmão, os três. Uma chuva intensa e ele parou. E eu não sei por que cargas d'água ele observou alguma coisa se movendo no meio da chuva. Era uma senhora de idade, que a chuva era tão pesada que ela não estava conseguindo respirar. E ele simplesmente pediu para que meu irmão abrisse aquela janela de cortina e disse: coloca a cabeça da senhora dentro, porque infelizmente não tem condições de a senhora entrar. E respira um pouco, deixe a chuva passar um pouco. Que serviço de migalha meu pai prestou naquele momento. E que exemplo que eu carrego até hoje na minha vida. Por quê? Porque no momento que aquela pessoa conseguiu respirar um pouco, deixando com que a chuva passasse, ela conseguiu depois dar os seus passos, sabe lá onde for, para onde foi, quem era. Tinham netos, tinham filhos, nós não sabemos e não perguntamos. Mas são lições de vida. Da minha mãe guardo também. Nossa casa era pegada a uma outra, mas para que pudéssemos ter acesso a outra, tinha que contornar uma rua paralela para entrarmos na avenida principal. E ela ouvia um choro de uma criança. E ela falou assim: esse choro não é normal. Sabedoria de mãe. Essa criança está com dor. E eu fui com ela, eu não sei mais quem, mas eu estava presente. Era uma criança que havia pisado num prego e estava totalmente infeccionada. A criança estava sob cuidados de uma irmã mais velha, me parece que mais 3 ou 4 irmãos, e o pai tinha que sair para trabalhar, e era noite, porque estava viúvo. E ali ela, com todo cuidado, pediu para a maiorzinha esquentar a água. Ela rasgou uns pequenos trapos limpos, lacetou, tirou aquela coisa necrosada, fez um curativo, a criança simplesmente parou de chorar. E ela orientou depois a maiorzinha a fazer as coisas como devia ser. Serviços de migalhas. Mas um gesto tão nobre. Quem era essa criança? Para ela, era um filho como nós. Como nós. Mas deixou marcado em nossos corações que os pequenos serviços é que nos salva da vida, nos salva dos problemas. Porque todas as vezes, quando nós relembramos esses fatos, nós dizemos assim a nós mesmos: caminhe mais um pouco, dê passos maiores, mas não se esqueça das migalhas que foram plantadas dentro de você. As migalhas do bem, as migalhas do amor. Pois todas as vezes que lembramos desse ponto principal, nós podemos dizer: valeu a pena. Temos os 2 mestres da caridade. Aprenderam com quem? Com Cristo. Aprenderam com quem? Não importa. Exerceram o seu papel de mostrar àqueles dos quais Deus confiou como filhos, espíritos para serem tutelados, para que nós não nos pudéssemos perder diante da vida, marcando para sempre em nossos corações que as pequenas coisas podem nos fazer grandes homens. Por isto, não esqueçamos disto, para que os exemplos pequenos sejam para nós as grandes bênçãos de migalhas que vamos receber, onde estivermos, independente de quem somos, para que um dia possamos dizer: eu venci a mim mesmo, com as migalhas que foram plantadas em meu coração. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai, a Jesus, esse grande irmão e amigo, pois dentre tantas as coisas, Senhor, mostrou-nos o caminho para a vida eterna, dando-nos a certeza de que, através dos passos que deram as tuas sandálias neste planeta, não foi em vão, pois toda a humanidade um dia despertará
para os pequenos serviços que nós podemos fazer em benefício da humanidade como um todo. Sejamos gratos sempre pelos benfeitores que nos acolheram e nos acolhem, dando-nos a importância de continuarmos no trabalho do bem a ser exercido em benefício de todos. Que a tua paz nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. O Livro dos Espíritos está com o nosso amigo e irmão de caminhada, Dino. Bom dia a todos. Bom dia. Então a gente vai começar o trabalho com o Livro dos Espíritos, uma parte onde nós estudamos e a participação de todos é muito bem-vinda. E eu gostaria desde já de agradecer ao Luiz e os mentores dessa casa por terem feito o trabalho praticamente todo do que eu tenho que fazer aqui. Me ajudaram muito, porque nós estamos exatamente falando da lei do trabalho, na pergunta 678. E temos que olhar, quando nós falamos dessa parte, por um todo, né? Que são os grandes e os pequenos também, como o Luiz trouxe na abertura de hoje. E esse estudo de Kardec, nas suas perguntas e as respostas que recebemos da espiritualidade superior da codificação, vem nos elucidar a respeito de todos os trabalhos, e tudo que é trabalho é seguido de responsabilidade que a humanidade tem, né, para que a gente possa continuar na nossa caminhada. Então vamos lá, na 678, acho que a semana passada foi você que fez o Livro dos Espíritos, não foi? Foi. Você falou da 677, onde tudo funciona harmonicamente diante da lei de Deus, e a lei do trabalho é uma lei divina. E nessa pergunta 678, que Kardec continua o seu estudo aqui, ele pergunta assim: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos às mesmas necessidades de trabalhar? E aqui a gente tem que fazer uma pequena ressalva. Não dá para a gente explicar, porque nós estamos todos, uns a mais, outros a menos, em termos de entendimento. E tudo depende de como você vai imaginar um mundo que é um mundo mais aperfeiçoado, né? Nós ainda estamos no mundo de prova e expiação. Nós ainda estamos sujeitos à matéria em que vivemos. Mas a resposta é a seguinte: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. E, de novo, quais seriam essas necessidades de um mundo superior, né? Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Ou seja, o que eu entendi, eu vou usar muito o Miramês hoje, porque ele traz muita coisa elucidativa, mas o que eu entendi dessa parte é que é o que Jesus já havia nos falado há quanto tempo, né? Não foi ele que disse que o meu pai trabalha e eu também? Não somos nós que aprendemos na doutrina espírita que nós somos co-criadores? E ser co-criador é trabalhar. Ser co-criador é usar o do entendimento, da nossa inteligência, para que a gente possa aprender, mover e ajudar nessa caminhada que é um todo, não é simplesmente nossa. Porque quando a gente fala de trabalho, a gente imagina o quê? Levantar amanhã cedo, que é segunda-feira. Tem gente que sofre, né? No domingo à noite já está sofrendo na segunda-feira de manhã. O cara já não... Então, assim, a gente imagina isso. Tem um patrão, tem aquilo que eu tenho que fazer, mas não é só isso. O trabalho não é exatamente só essa parte física. Isso faz sentido na resposta, porque fala da necessidade. Nós temos uma necessidade de sustento, né? Nós temos uma necessidade de material que nos é imposta por estarmos aqui hoje dentro de um corpo material. Mas nós temos que entender que esse trabalho é simplesmente o trabalho que move a nossa necessidade imediata. Mas e o que o Luiz falou? E o trabalho das migalhas? Não precisa ser grande, né? Esse trabalho realmente não precisa ser
colocado dentro do que a gente imagina quando a gente fala de trabalho. Ele pode ser colocado exatamente nos ensinamentos que nós temos que aprender. Nós estamos aqui, encarnamos, já estamos trabalhando, assim como toda a natureza trabalha, o tempo todo. Porque trabalho, eu acho que foi até semana passada, é a ação, é o movimento. Tudo que se movimenta está trabalhando. Então, aqui, Miramês fala, fugir do trabalho é isentar-se dos meios pelos quais vêm os ensinamentos espirituais. Ou seja, nós não podemos parar, nós temos que sempre estar trabalhando, buscando, para que a gente possa receber esses ensinamentos. Porque o nosso objetivo é nos aperfeiçoarmos. Como humanidade, temos que ajudar um ao outro e crescermos. Mas qual é o nosso objetivo individual? É nos aperfeiçoarmos para, espiritualmente, nos tornarmos um dia um co-criador melhor, para ajudarmos aos nossos irmãos que ainda estão em alguma retaguarda, né? Trabalhar é viver, tudo no mundo se agita e em formando belezas imortais. Mais uma vez eu vou voltar ao meu amigo Luiz, ele deu um exemplo fascinante que realmente traz a ideia disso aqui, que são os corais, né? Tudo vai trabalhando e as belezas são fantásticas quando você olha um coral. E aquilo ali é porque está havendo um trabalho incessante. A lida para a humanidade é de acordo com as suas necessidades de despertamento. Nos mundos superiores, certamente que o labor é relativo às suas necessidades. O trabalho obedece ao progresso das criaturas de Deus. E mesmo que queira, o espírito jamais deixará de trabalhar. Até os seus corpos, em todas as faixas que lhe compete existir, estão em pleno movimento, clarificando cada vez mais o roteiro do seu Senhor, que é a alma que os ocupa. Nós estamos o tempo todo trabalhando, o espírito trabalha o tempo todo, o pensamento é parte do nosso trabalho. Tudo que nós usamos como forma de pensamento são energia que nós colocamos dentro desse conceito, e isso é trabalho. Então, temos que estar sempre buscando o lado melhor, né? O lado que serve ao todo. São essas pequenas migalhas que servem ao todo, né? Então, Miramês continua falando assim, sendo o espírito criação de Deus, como concebê-lo na sua estrutura mais íntima sem movimento divino? Isso aqui é uma pergunta para a gente refletir. Não tem jeito, né? Deus é luz e luz é dinamismo estuante, ou seja, quente, forte, que se irradia em todas as direções, dando e levando vida para todos os lados. O espírito foi criado simples e ignorante, e como tal carece, pelo trabalho e pelas vidas sucessivas, de despertar para viver o melhor. Mais uma vez, nós falamos do Cristo, né? O Luiz falou do Cristo, né? A gente fala onde ele chegou, quem ele é, o que ele representa. Mas aqui fala claramente, o espírito é criado simples e ignorante. Então, houve uma caminhada. E é essa caminhada que nós estamos fazendo, estamos percorrendo, e ela exige de nós o quê? Trabalho, movimento, ação. E é por isso que o trabalho está dentro dos livros dos Espíritos como sendo parte de uma lei divina, uma lei de Deus, certo? Que é a lei do trabalho. Vamos lá aqui, continuar com o Miramês, que é muito interessante o que ele fala. Quem está em estado de sono se encontra inativo até certo ponto, mas não sem movimento. Mesmo quando neste estado a alma trabalha e os corpos se movem, notamos nos espíritos primitivos certa lentidão, mas nunca paralisação. Quanto mais inferior o espírito, mais lentos são os seus movimentos. Quanto mais evolui, mais acelerado o seu dinamismo, buscando a harmonia. O que não observamos com os sentidos físicos é o que se expressa com mais velocidade na sua intimidade, ou seja, dos espíritos inferiores. Vejamos bem o éter cósmico, este hálito de Deus, como podemos chamá-lo, essa luz cósmica cuja velocidade ainda não pode ser medida, por ultrapassar o próprio pensamento dos espíritos. Eu cheguei no ponto que eu queria. E é por isso que eu
Não, eu falei, não estou aqui para poder explicar para vocês isso, porque o meu conhecimento é muito pequeno para entender. Se você prestar atenção nas palavras aqui de Miramês, ele fala que o éter divino, que seja o que nós chamamos de fluido cósmico, né? Que é a parte nós movimentamos e criamos tudo dentro desse fluido cósmico de acordo com o nosso pensamento, mas que é algo tão maravilhoso e tão é praticamente o próprio amor de Deus para conosco, que é mais rápido e não dá ainda para ser medido, porque é mais rápido que o pensamento dos próprios espíritos. É inimaginável na minha concepção. Eu não consigo entender toda essa dinâmica, mas eu sei que a única coisa que representa para mim é exatamente o que ele fala no final desse parágrafo, que é o próprio amor de Deus para conosco. É o presente que ele nos dá para que a gente possa mover e co-criar através das pequenas migalhas que o Luiz acabou de falar na abertura. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Alguém tá? Eu estou vendo as rodinhas aí, todo mundo pensando, todo mundo raciocinando. Alguém quer colocar uma pergunta, ou um esclarecimento, ou uma maneira diferente de ver as coisas? Ninguém? Então vamos lá. O maior dom da vida humana e do espírito é o pensamento, cuja forma manejada com amor faz prodígios. Estamos na época da florescência da mente. Isso aí quando ele escreveu. Procuremos, pois, estudar nossas forças, mas acima de tudo procuremos empregá-la como Jesus nos dá o exemplo. A gente chamava de milagres o que Jesus fez, né? Até hoje muita gente chama de milagres. O que ele fez através do seu pensamento? Alguém se lembra da multiplicação do pão e dos peixes? Ele fez através do seu pensamento, ele aplicou o seu pensamento em favor de todos naquele momento. As pessoas estavam com fome. Existe também, nós tivemos até uma palestra muito boa aqui um tempo atrás, a transformação de água em vinho, ou seja, a manipulação da nossa própria matéria através do pensamento é coisa que um espírito crístico e puro consegue fazer. Então, nos mundos superiores, a manipulação do pensamento desses espíritos é que transformam tudo que eles têm, que querem fazer, da maneira que querem fazer, manipulando esse éter divino. Então, nós ainda estamos encarnados aqui nesse planeta onde estamos, nosso trabalho ainda vai continuar. E ele ainda vai continuar por muito tempo, porque nós ainda não chegamos a esse ponto. E mesmo depois de desencarnados, nós ainda vamos ter que usar o nosso corpo espiritual, ou o nosso perispírito, para poder trabalharmos, não só com o pensamento, porque ainda existem os bônus horas, né, que acho que uns domingos atrás alguém citou a respeito, no livro Nosso Lar fala, você tem que trabalhar para receber os seus bônus horas. Fala, Luiz. Sim, são diferentes colônias, é isso? Sim, isso. Yeah. Uhum. Tudo que é movimento é trabalho. No final aqui de Miramês, essa pergunta, ele fala assim, a lei do trabalho é a mesma em todos os mundos habitados. Por que é a mesma? Porque é uma lei divina, né? É uma lei de Deus, ela não muda e ela é imutável. Contudo, os modos de operação são diversos, de acordo com as necessidades dos espíritos. Essa é a justiça de Deus, mostrando o seu amor em toda parte. Compreendamos, pois, que devemos estudar as leis de Deus na profundidade que nos cabe aprender. Discutir sobre quem está certo é perda de tempo. Dentro do tempo que nos chama à compreensão, trocar ideias com carinho é função da alma que deseja elevar-se acima da ignorância. O trabalho é Deus nos chamando a servir. Não é maravilhoso essa maneira que coloca para a gente? Não abre assim, um leque assim, na cabeça da gente a respeito de como que as coisas funcionam? A gente sai um pouco dessa ideia de que trabalho é só esse braço. Tudo o que nós estamos fazendo é trabalho. Muitas vezes, quando a gente vem aqui, a gente traz um pouquinho, a gente olha alguma coisa. Uma das primeiras coisas que muitos dos palestrantes aqui falam com a gente, o que ele fala? Vamos trabalhar? É trabalho. Você usou a palavra certa, preocupação. A gente tem que observar, e o sentido aqui desse estudo, na minha opinião, e esse é o meu pitaco, tá, gente? Ninguém precisa, cada um vai buscar as suas informações. É exatamente olhar por um todo. Tudo está
dentro da lei divina. Tudo está trabalhando. Se você observar, igual a semana passada o Luiz falou sobre os animais, são ensinamentos para a gente. Os animais vivem no presente. E é exatamente onde nós temos que viver, porque quem vive no passado, vive na doença. Quem vive no futuro, vive na outra doença que é muito comum hoje em dia, que é a ansiedade. A pessoa, não adianta você querer fazer isso. Nós temos que, o momento de fazer é agora. O que vai ser amanhã, esse é uma parte. Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque é isso, nós temos que aprender que quando nós não vivemos no presente, nós estamos tirando... E não é que todo mundo faz... Ninguém aqui, eu aposto isso, não tem uma certa ansiedade. Nós temos responsabilidades, né? Nós vivemos inseridos nesse contexto, são responsabilidades. Nós temos que pensar nisso. Não adianta eu estar aqui agora falando que eu não vou pensar o que eu vou fazer amanhã, porque eu vou. Eu tenho que planejar o meu dia, eu tenho que fazer as coisas. Não adianta eu pensar se tem algo que eu tenho que pagar, uma conta e eu não tenho condições de pagar, queimar os meus neurônios aqui esforçados com isso não vai ajudar em nada. Eu tenho que saber que eu vou chegar lá e alguma coisa vai acontecer e algo vai ser remediado, né? Bom, o que está remediado ou não, remediado está. Verdade? Então você não tem como parar para pensar, viver dessa maneira, porque isso nos mostra a falta de confiança no nosso Criador. E todos nós temos a fraqueza, porque ainda estamos nessa caminhada. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá com trabalho, com esforço e movimento, a gente vai chegar lá para a gente ter confiança de saber que vamos viver no presente e deixar que as coisas aconteçam mais tranquilo. Fala. Uhum. Ah, você está dando uma sugestão para casa. O presidente está lá no fundo, o diretor está aí, está certo. Aí. Não, entendi. Perfeito. A gente tem palestras, bastante palestras aqui a respeito do tema, mas não vamos fugir do assunto, não, porque... O Evangelho mesmo é um bom começo para todo mundo. Dentro do entendimento de cada um. E é por isso que o Livro dos Espíritos eu acho muito legal e interessante, porque é exatamente isso, né? É uma parte de estudo, né? A gente está... perguntas e respostas, não é assim que a gente vive? Nós vivemos de perguntas e respostas. A nossa vida é feita de perguntas e respostas. Todo dia você tem que se perguntar, como que eu vou fazer isso? Uma pergunta, onde é que está a resposta? Eu vou buscar a resposta. Então, é assim que a gente vai. Mas vamos fugir aqui não para ver se chegamos nessa próxima, porque essa daqui é muito interessante, que é a 679 e o tempo está acabando. Muita gente pensa assim, olha só, e olha a pergunta que Kardec faz. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bem suficiente para lhe assegurarem a existência? Não é isso que a gente faz? Ah, eu quero dinheiro, eu quero ficar à toa. Não quero fazer nada. Que trabalhar o quê? Que ter chefe o quê? E aí, qual que é a resposta para isso? Que a espiritualidade nos dá. Por isso que esse livro é muito interessante. Ele fala o seguinte, do trabalho material, talvez. Porque você tem suficiente para não ter que sair e trabalhar, e botar a mão na massa, né? Talvez. Mas não, porém, da obrigação de tornar-se útil. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Conforme aos meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros. Tornar-se útil. O que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficiente a lhes garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe é perfeito. O que Miramês falou na outra pergunta? A primeira frase que Miramês falou, que o trabalho ele é o quê? Uma maneira de nós nos estarmos útil. Aí nós já saímos dessa parte do trabalho, dessa parte material. Nós temos que pensar na nossa mente, o pensamento, a ação diante de estar útil, a migalha que nós podemos trazer a qualquer momento. Pode ser uma palavra, uma conversa, um abraço, um sorriso. Você não sabe o que a pessoa... Deus vai ao homem através do homem. Então, você não sabe quais são as necessidades de ninguém.
mas nós estamos inseridos em momentos, e nós estamos no momento certo que nós podemos usar isso. Então, não importa se é o dinheiro, se é a quantidade de... Você pode usar também a situação financeira para poder ser útil às pessoas. Pode usar. Se você não tem o dinheiro, você pode parar na estrada e ajudar uma pessoa que está numa chuva muito forte. Você pode fazer tanta coisa, você pode ser útil. E ser útil é um remédiozinho importante para o que você falou. A pior coisa que existe, e o momento onde você sai do seu presente e vai para o passado ou vai para o seu futuro, e você cria todas as situações, é quando você está ocioso. Ser útil o tempo todo. Tá? Acabou o tempo. Interessante o estudo. Vamos passar para o Evangelho, que está com o Rafael. E convido a todos a continuarem para que semana que vem possa, né, discutirmos melhor a respeito da lei do trabalho. Bom dia, gente. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Rafael Oliveira. Estou com o Evangelho. E interessante como as coisas vão... A espiritualidade vai trabalhando para que o estudo saia de uma forma perfeita. O Luiz, com a abertura dele, fala da caridade. O livro dos Espíritos Contínuo vem falar do trabalho, né? Que é a ação em movimento. E eu estava refletindo sobre o tema que eu iria escolher para esse domingo. Eu tinha pensado na palavra do óbolo da viúva, e aí eu vi uma cena no meio da semana e falei, eu vou mudar, porque eu também lembrei de uma outra, e falar da lei de amor. E aí a Maria fala sobre o pensamento, né, que deixa a gente ansioso. E isso se dá porque estamos nos afastando de Deus. Isso se dá porque eu estou me afastando do amor da lei de amor. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me apego à matéria. E a consequência disso são os sofrimentos na nossa vida. Uma observação aqui às mães mais antigas. Vocês lembram no Brasil, quando quem teve filho no Brasil, você observava que você tinha sua mãe, suas irmãs, sua avó para cuidar. Era um amor. Todos se abraçavam em volta daquela criança. Não era só a mãe, era o amor de uma família inteira para cuidar de um único ser. Hoje, viemos para esse país em busca de uma vida melhor, de um sonho americano. E quantas mães tiveram seus filhos aqui e não tem ninguém para ajudá-las, para estar presente, para cuidar delas. Tive meus filhos aqui, eu sei o que é isso. Mas graças a Deus, a minha esposa pôde contar comigo. E até hoje pode contar. Porque cuidei dela na maternidade, em casa. E irei cuidar até o fim da minha vida por causa do amor que eu sinto por ela e pela minha família. E esse entendimento é quando a gente passa a entender a lei de Deus. A gente passa a entender o amor através dos estudos, através da prática desses ensinamentos. A gente aprende a ter fé, a não julgar. Dino falava do trabalho, e amar é trabalhar. É trabalhar em prol do próximo, é trabalhar a nosso favor, vencendo os meus vícios, as minhas fraquezas, os meus pensamentos negativos. E ele fala, né? O passado causa dor, o futuro, ansiedade. E é verdade, estamos doentes de uma doença que a medicina ainda não conseguiu entender 100%. Mas que o Evangelho vem pregando sobre isso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Temos a oportunidade de aproveitar esse amor. Quantas vezes vamos em palestras e a gente leva alguém para ver uma palestra, aí vai falar do amor, da lei divina, é a coisa mais linda. Aí quando termina, a pessoa, nossa, você viu que palestra maravilhosa?
Aí a outra fala, não, mas menina, tu viu o tamanho do nariz dele? Entendeu? Você não prestou atenção na palestra sobre o amor? Não, tu não viu o tamanho do nariz dele? Não tinha como. E aí? Não é verdade? E o foco? Perdemos o foco do que é importante na nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Eu perguntei a vocês se estavam todos bem, vocês falaram que sim. Mas não. Ninguém aqui está bem. Porque se tivesse, vocês estariam lá fora, assim como eu, trabalhando. Para o irmão que está passando frio, para o irmão que está passando fome. Estaríamos agora nos hospitais, mas estamos fazendo o bem para nós mesmos em estarmos aqui. Demos um passo à frente, porque é este aprendizado que vai mudar a vida de vocês. Como muda a minha e mudou a minha. Não só o conhecimento, mas o trabalho que o Dino falou. Visitar as pessoas, trabalhar na casa. Conhecimento sem trabalho não vale de nada. É feita água parada, vira lodo. E aí, felizmente, meu tablet eu botei para carregar, mas alguém desligou a tomada, aí eu tive que botar no celular aqui. Para vocês, eu vou botar aqui o que é amor, o significado de amor. E olha só. Amor. Sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Isso é amor, no dicionário. Ligação afetiva com o trem, incluindo geralmente também uma ligação de cariz sexual. Disposição dos afetos para querer ou fazer o bem a algo ou alguém. Entusiasmo ou grande interesse por algo. Aquilo que é objeto desse entusiasmo ou interesse. Qualidade do que é suave ou delicado. E aí nós temos os tipos de amores. Amor cortês, sentimento frequente na literatura medieval, que se caracteriza por uma relação de vassalagem entre o cavaleiro e a sua amada. Amor livre, ligação afetiva, que recusa as convenções sociais e as instituições legais, momentaneamente o casamento. Amor platônico, fazer amor, morrer de amor, não morrer de amor. E aí, no capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, que é as instruções dos Espíritos, fala lei de amor. O amor, eu queria pedir que vocês realmente prestassem atenção nessa mensagem. Eu peço de todo o meu coração que vocês escutem com os ouvidos de ouvir a mensagem que Jesus vem nos trazer. Falei do amor material, do amor que os homens colocam, que é o do dicionário. Agora, o amor de Deus é isso aqui. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue
as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Esse é o amor que transporta. Quem ama não tem tempo para sofrer. Quem ama não tem tempo para sofrer. Não tem. Porque o amor é um sentimento, mas além disso, é uma virtude. E quando perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus fala, primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, acima de tudo. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mas o segundo, que é bem próximo dele, amar a teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo maior mandamento. E nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Estamos longe ainda. Mas isso é impossível? Não é. Quando eu falei sobre as mães, da diferença, é que eu quero mostrar para vocês que muitas vezes nós estamos nos afastando do amor por escolhas erradas que nós estamos fazendo na nossa vida. Não é errado ter trabalho, buscar uma qualidade de vida para a gente, para a nossa família, mas é não ter limite e se apegar só à matéria, esquecendo de Deus, esquecendo do nosso próximo. E a falta de amor, ela traz um sofrimento muito grande na nossa vida. Ela traz ansiedade, como foi falado, a depressão, mágoas. Porque tudo isso que a gente sente, tristeza, decepção com o meu irmão, com o cara que falou mal de mim, é porque nós não estamos amando. É a falta de amor. Porque quem ama não tem tempo para sofrer. Quem ama não se preocupa com a opinião do outro. Amar a opinião. Porque vai entender que aquele irmão ele não está preparado, não teve o entendimento ainda. Nós que temos um pouco desse entendimento e não perdoamos, somos piores do que eles. Porque temos o conhecimento. Porque temos a palavra a nosso favor. E o amor, ele nos ensina a ter fé. O amor nos ensina a praticar a caridade. Porque a caridade, o amor e a fé são irmãs, andam tudo junto. Porque dentro do livro dos Espíritos fala o que é, né? A caridade é o amor em movimento. É o amor em movimento. O amor em movimento é o trabalho. É sair e trabalhar em prol do próximo. Em prol de nós mesmos, das nossas fraquezas, dos nossos vícios. E a falta de amor, ela tira a esperança da gente. E isso aconteceu, gente, com os apóstolos. Semana que vem, sexta-feira, Semana Santa, Sexta-feira Santa. É um momento de muita reflexão. Um momento em que a gente reflete sobre o que nós fizemos com Jesus. Crucificamos Jesus. E nós fazemos isso até hoje. Quando eu deixo de praticar o bem, quando eu deixo de amar o próximo, toda vez que eu tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor e deixo de fazer a meu favor. Mas tudo isso também, gente, tudo isso que nós estamos vivendo, os apóstolos de Jesus viveram, tiveram suas dúvidas, tiveram seu momento de falta de amor com Jesus, apesar de estarem caminhando. Tomás, quando a sua esposa ela é esfaqueada, né, com a espada, quer dizer, enfiam e mata, e Tomás pede a Jesus para que ele salve e ressuscite ela, porque ele tem um poder. E Jesus fala que não pode, porque não é a hora. E Jesus sofre muito com isso. Muito. É uma dor muito grande. E ele não ressuscita, não traz a vida de volta. A noiva de Tomás. E Tomás fica revoltado com aquilo, com uma dor muito grande. E aí, faltando uma semana para Jesus ser crucificado, Jesus recebe a notícia que Lázaro está morto. Naquela época achavam que Lázaro estava morto. E aí Jesus chega e Tomás fica revoltado com isso. Porque Jesus traz Lázaro de volta.
ressuscita, né? Que a gente sabe que Lázaro realmente não morreu. Mas dentro da Bíblia fala que ele morreu e Jesus ressuscitou. E Jesus tinha um amor muito grande por Lázaro. E Tomás não entende isso. Ele fica revoltado com Jesus. Ele fica revoltado. E aquilo doeu muito em Jesus. E Jesus chora nesse momento. Jesus chora, a dor dele é porque nós ainda não entendemos o amor dele. Vocês entenderam? É a gente olhar para o nosso filho e ver ele sofrer. E a gente tem que dizer não, sabendo que é o bem dele. Mas ele não olha com isso. Isso dói na gente. Dói ou não dói? Quem é pai e mãe aqui sabe. Mas o amor, ele também transforma. Quando Gaius, o soldado romano, né, onde Simão Pedro, né, Jesus fala para Simão Pedro, tu és pedra, em cima de ti construirei minha igreja. Foi a fé de Pedro, de Simão Pedro. E aí ele e Mateus levam o soldado Gaius até a casa onde Jesus estava, que era a casa de Simão Pedro, e os apóstolos estavam lá. E ele tem um filho, esse soldado, que foi com uma outra mulher, onde ele cometeu adultério, e ele quer que aquele filho seja curado, porque ele tinha um amor muito grande pelo aquele filho. E Gaius entra na casa de Simão Pedro, é uma casa de judeus, e ele se ajoelha diante de Jesus e fala, e pede, ele acredita. Senhor, eu acredito que tu tem, assim como eu sou soldado, e mando o meu soldado, sou comandante, mando o meu soldado, digo a ele que vai, ele vai, digo a ele que volte, volte. Eu creio que se tu disser, meu filho será curado. E Jesus fala, né? Vamos até lá. E ele fala o quê? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e ele será curado. Todos somos doentes, todos nós. Por que não colocar a mão no peito e falar, Senhor, quando ele fala isso, eu não sou digno de entrar em minha morada, porque Deus conhecia o coração dele e sabia, quando ele fala isso, ele reconhecia o erro dele, do adultério, das coisas que ele fazia de errado. A morada que ele se referia é do coração, porque ele não se achava digno de Deus estar com ele naquele momento. Mas ele teve a fé e acreditou no amor de Jesus para que curasse. E ele recebeu a cura. Porque Jesus fala, né, que ali nenhum daquelas pessoas que eram deles acreditaram nele. E um romano, um soldado romano, teve mais fé do que o próprio povo dele, é amor. Gaius entendeu o amor de Jesus. O amor transforma. O amor de Jesus, de Deus por nós, ele é tão grande que ele nos transforma todos os dias, quando estamos com o coração aberto para a mudança. Quando eu falo a vocês, prestem atenção na mensagem do Evangelho, para que vocês possam sentir no coração de vocês esse Evangelho que muda, que transforma, que perdoa os nossos erros e que nos torna pessoas melhores, porque nos ensina a sermos pessoas, a amar verdadeiramente como Jesus nos amou. E o próprio Jesus fala, né? Há 4 dias de ser crucificado, quando está entrando em Jerusalém, ele olha para os discípulos e fala, né? Aconteça o que acontecer, lembre-se que eu os amei até hoje e irei amá-los até o fim da vida. E esse amor continua até hoje. Esse amor continua até hoje, mas e nós abrimos os nossos corações para esse amor, para as oportunidades que Jesus vem nos dar todos os dias? E mais uma vez, na próxima sexta-feira, e em todas as outras sextas, e em todos os dias de nossas vidas, vamos crucificar Jesus mais uma vez. Enquanto a gente não amar verdadeiramente, enquanto a gente não trabalhar, que foi falado do trabalho, que é a caridade, a gente vai estar crucificando Jesus. Enquanto a gente não trabalhar a nosso favor para vencer os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas fraquezas, nós estamos crucificando Jesus. Aproveite, gente. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Busquem
o conhecimento e trabalhem para que sejam pessoas melhores e não tenham que sofrer depois. Se a gente já está sofrendo agora, imagina quando a gente desencarnar, que acordar do outro lado, onde a nossa visão é bem maior. É a nossa consciência mostrando as oportunidades que nós jogamos fora. Deus nos amou, Jesus nos amou, e irá nos amar por toda a eternidade. Mas cabe a cada um aqui saber o caminho correto de receber e encontrar esse amor. Então, que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês possam levar com vocês no coração esse Evangelho, a lei de amor, no coração de cada um de vocês. Que esse amor possa transformar vocês no dia de hoje e em todos os outros dias. Convido a todos que a gente possa levar o nosso pensamento. Senhor, Jesus, irmão, eu quero te agradecer por esse Evangelho, pela abertura, pelo livro dos Espíritos, pela oportunidade que dá, Jesus, através desse conhecimento, de receber o teu amor em nossas vidas. Jesus, tu conheces o nosso coração. E hoje falo, Jesus, como soldado romano. Sei que não és digno de entrar em minha morada, em meu coração, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Entra, Jesus, no meu coração, no coração de cada um aqui, e salva as nossas vidas através desse Evangelho, ensinando a gente a amar o nosso próximo e nos levando a praticar a caridade, não só com os irmãos lá fora, mas com nós mesmos, vencendo os nossos vícios, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos negativos, tirando de nosso coração a nossa ansiedade. Que o teu amor seja sempre fonte de luz na nossa vida e que essa luz possa brilhar em nós e na vida das pessoas que vamos encontrar no começo de mais uma semana. Abençoe, Senhor, a vida dos irmãos que estão nos presídios, dos irmãos que estão nas ruas, dos nossos irmãos que estão nos hospitais, que possam sentir essa prece e se sentir abraçado por Ti nesse momento. Que a Tua paz, o Teu amor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.